Olha, o mercado comemorou, e com razão, os últimos resultados do Nubank. O foco, claro, foi no crescimento da base de clientes, na receita recorde, mas o nosso trabalho aqui é justamente olhar por trás das manchetes, fazer uma análise forense dos dados regulatórios que revelam uma história um pouco mais complexa. Vamos mergulhar nos números que a euforia geral pode estar deixando de lado. Bom, a gente sabe que a grande tese de investimento no Nubank sempre foi essa capacidade de escalar, de trazer gente a um custo baixo. E os números oficiais, como esse que estamos vendo, continuam a sustentar essa narrativa. A questão, o ponto central para nós é qual a qualidade e o risco que vem junto com essa base gigantesca. E claro, essa base toda se converte nessa receita trimestral que de fato impressiona o mercado. Mas a pergunta que nós, como analistas de risco, temos que fazer é: qual o verdadeiro custo por trás desse número? É aqui que a nossa análise começa a se afastar um pouco da narrativa oficial. A mensagem que vem de cima da diretoria é essa aí: controle, disciplina, eficiência. É exatamente a linguagem que o mercado gosta de ouvir. O nosso objetivo aqui é justamente colocar essa retórica frente a frente com os dados puros, aqueles que a gente encontra lá no detalhe das notas explicativas. Então, vamos começar pelo ponto mais sensível de qualquer banco: a qualidade da carteira de crédito. Inadimplência é a palavra-chave aqui, mas o interessante é ver como a forma de apresentar esse número pode, digamos, esconder a história real. Ok, então, oficialmente, o que a gente vê é isso. O NPL 90+, que é aquele indicador de atrasos acima de 90 dias, parece bem estável. A gestão diz que isso segue padrões sazonais. É uma justificativa bem comum no setor, mas que acende um alerta para a gente ir um pouco mais fundo, olhar a contabilidade por trás desse número. E aí a pergunta é inevitável, né? Essa estabilidade é real, é orgânica ou ela é fruto de alguma gestão contábil específica? Porque só o NPL 90+, sozinho, não conta a história toda. E aqui está a peça que faltava no quebra-cabeça. Um número que não aparece naquele gráfico de NPL, 2,3 bilhões de dólares em write-offs. Para deixar claro, esse é o valor do crédito que o banco já considerou irrecuperável e simplesmente tirou do balanço só nos primeiros 9 meses de 2025. É uma perda de capital pura e simples, que serve para limpar o indicador. E esse é o pulo do gato contábil. Esses write-offs não entram no cálculo do NPL 90+. Então, o que acontece? Se você tem uma política agressiva de dar baixa nesses créditos ruins, você consegue manter o indicador de inadimplência principal com uma aparência saudável, estável, mesmo que a sua carteira esteja, na prática, se deteriorando. A perda de capital já aconteceu, só não está ali na métrica que todo mundo olha. E essa conversa sobre perda de capital, sobre esses write-offs, nos leva direto para o nosso segundo pilar de análise, a solvência. Ou seja, qual é a capacidade real do banco de aguentar esses baques? Quão forte é esse escudo de segurança? Bom, todo mundo que acompanha o setor financeiro sabe que o índice de Basileia é a principal métrica para isso. É o que o regulador olha. Ele basicamente compara o capital regulatório do banco com seus ativos ponderados pelo risco, os famosos RWAs. Se esse índice cai, ou o capital diminuiu, ou o risco dos ativos aumentou. Simples assim. E o que a gente vê nos dados é exatamente isso, uma erosão bem significativa nesse índice, uma queda de 350 pontos base em apenas 9 meses. Isso é um consumo de capital muito, muito acelerado para qualquer instituição financeira. Mostra que existe uma pressão enorme sobre a capacidade de absorver perdas. Certo. Então isso nos leva à questão central. O que está impulsionando esse consumo de capital todo? O problema está no numerador, ou seja, o capital está encolhendo, ou está no denominador, nos ativos ponderados pelo risco que estão explodindo? A resposta está no denominador, um aumento de quase 50% nos ativos ponderados pelo risco. O que isso significa na prática? Não é só que a carteira de crédito cresceu. Significa que o risco percebido dessa carteira também aumentou bastante e, por isso, ela exige mais capital regulatório como contrapartida. E essa é a dinâmica mais clássica de risco que existe. O crescimento dos ativos de risco está superando a capacidade do banco de gerar e reter capital. No longo prazo, isso simplesmente não se sustenta, a não ser que haja novas injeções de capital ou uma freada brusca no crescimento. Agora, vamos para o clímax da nossa análise. A gente vai juntar todas essas peças, colocando lado a lado o que a gestão diz, aquilo que aparece nas apresentações para investidores e os números frios que nós desenterramos lá das notas explicativas dos balanços.
A gente ouve muito isso da gestão, né? Frases como seguindo o padrão sazonal ou em linha com as expectativas. É uma linguagem feita para acalmar o mercado, para fazer parecer que a piora na carteira de crédito é algo normal, previsível, controlado e não um sinal de alerta. E quando a gente coloca os dois lados a lado, o contraste é brutal. A tal sazonalidade é confrontada com 2,3 bilhões de dólares em write-offs. A leve deterioração é, na verdade, uma duplicação dos empréstimos em default no estágio 3. E a eficiência? Fica difícil de defender quando a provisão para perdas com crédito se aproxima do total das despesas financeiras, indicando um custo de risco extremamente elevado. Ok, com todos esses dados na mesa, qual deveria ser o veredito para o investidor institucional, aquele que está olhando para o risco no longo prazo? Para resumir, nós levantamos 4 sinais de alerta bem claros aqui. Primeiro, uma gestão da inadimplência que parece depender muito de write-offs agressivos. Segundo, o escudo de segurança de capital, o Basileia, diminuindo em ritmo acelerado. Terceiro, uma diferença bem grande entre o que é dito publicamente e o que os dados mostram. E, por último, o volume de empréstimos já em default, o estágio 3, crescendo exponencialmente. Isso tudo nos deixa com a pergunta final, a que realmente importa para quem investe a longo prazo. Será que essa história de crescimento acelerado, que encanta todos, não está, na verdade, escondendo uma deterioração fundamental no perfil de risco da instituição? E, principalmente, qual será o preço quando o mercado finalmente ajustar suas expectativas à realidade contábil?